Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos celebrar o nome do nosso Deus. Feche seus olhos nesse instante, vamos falar com Ele. Pai, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, queremos celebrar, Pai. Celebrar o Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é quem nos sustenta dia após dia. Nós confiamos em Ti, Pai, e queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fale aos nossos corações, é no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Mais uma vez eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo hoje aqui sobre mim os céus abertos. Hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vamos continuar dedicando a Ele os nossos louvores. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É
desejo meu desfrutar do céu, minha herança que em Cristo dei. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais eles vou seguir. Com Jesus eu vou levar minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos aqui têm essa certeza que um dia irão morar no céu? Digo amém bem forte. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando a Ele pela sua maravilhosa graça derramada sobre a minha e a sua vida. Vamos louvar com as palmas? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Que a voz sacode a terra em sua presença, não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos declarar juntos que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a... Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar,
sempre eu canto o que fizesse a mim. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou. Vamos juntos declarar que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos declarar mais uma vez que Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nós queremos ser cheios cada dia mais
desse teu amor que nos constrange a vivermos todos os dias em novidade de vida, Pai. E que possamos, dia após dia, Pai, carregar a nossa cruz, que possamos matar a nossa carne, Pai, para vivermos o melhor do Senhor nesses dias, e que possamos, juntos, como tua igreja, sonhar os teus sonhos e podermos avançar, Pai, na proclamação do teu evangelho, e que o Senhor, Pai, venha falar essa noite aos nossos corações. Nós queremos, Pai, verdadeiramente construir as nossas vidas firmadas no fundamento que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Eu convido as crianças para virem à frente. Nós vamos orar e teremos então o culto infantil. Vamos então orar pelas crianças, o culto infantil, e preparar o nosso coração também para receber a palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai de amor, Pai celestial, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida destas crianças e peço que o Senhor as abençoe. Peço que o Espírito Santo esteja também trabalhando em seus corações e conduzindo as suas vidas na tua presença, para que elas, ainda na tenra idade, conheçam o Senhor e possam aprender a andar com Jesus e a crer nele como Salvador e Senhor de suas vidas. Recebe o culto que elas vão também dedicar ao Senhor, e o Senhor fale ao coração delas. Fala também ao nosso coração, dê ao teu servo a palavra que ele deva entregar nesta noite para a tua igreja. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, relembremos aqui o texto que a gente leu e vamos torná-lo mais vivo na nossa mente. João 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. O Senhor Jesus, ele nos dá, irmãos, o privilégio de servir, de trabalhar com ele. E interessante como ele aqui nos mostrou que essa não foi uma coisa que partiu de nós, mas que partiu dele. Ele disse: não foram vocês que me escolheram a mim, eu escolhi vocês. Então, quando Jesus começou o seu ministério, ele gastou tempo em oração junto ao Pai, e depois então ele foi chamar os seus discípulos. Então ele escolheu 12 a quem ele designou de apóstolos para que estivessem com ele e assim pudessem trabalhar com ele ou fazer a obra que ele lhes haveria de designar. É bom que entendamos também que não é o fato de Jesus ter morrido, ressuscitado e voltado ao Pai, que os discípulos estariam sozinhos a realizar a obra de Deus. Eles estariam com o próprio Jesus. Jesus prometeu que estaria com eles todos os dias,
sem faltar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor Jesus, Ele enviou para estar conosco o Espírito Santo, para que através dele pudéssemos ser capacitados, recebêssemos os dons e fôssemos capacitados para fazer parte da obra dele. Quando o apóstolo Paulo fez referência ao seu ministério apostólico, ou seja, o ministério de ser apóstolo de Jesus e dar testemunho do evangelho a todos, indistintamente, seja judeus ou gentios, ele diz: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. E na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que Cristo, através do Espírito Santo, ele nos concedeu os dons para a gente poder servir a Deus. E nós não servimos a Deus apenas no sentido da comunhão pessoal com Ele. Nós servimos a Deus através também do serviço uns aos outros, como canais de Deus para abençoar a vida uns dos outros. A edificação uns dos outros, como membros do corpo de Cristo, uns aos outros. E a palavra de Deus então vai dizer o seguinte: nós somos o campo de trabalho que Deus está trabalhando. Ele diz que nós somos a lavoura de Deus, o terreno que Deus está trabalhando. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus vai dizer que nós somos seus cooperadores, nós somos cooperadores de Deus. Isso nos remete ao fato de que nós somos apenas ajudantes que Deus escolheu para poder fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Porque, sinceramente, Deus não precisa de nenhum de nós para fazer qualquer coisa. Deus é todo poderoso e Ele é perfeito em tudo o que faz, ou perfeito em todas as suas obras, justo em todos os seus caminhos. Mas então, por que Deus nos deu o privilégio de fazer parte do trabalho dele? É porque Deus quer ter comunhão conosco, é porque Deus nos ama, é porque Deus quer que nós sejamos úteis, Deus quer que nós sejamos bênçãos. E é um privilégio então servir ao nosso Deus. E nós precisamos de encarar isso desta forma. Deus nos deu o privilégio de trabalhar com Ele. Já pararam para poder pensar, ou já imaginaram, você sendo uma pessoa expert no que faz, aí você tem alguém do seu lado que quer ajudar, mas ele não sabe como faz. Mas você quer que ele aprenda, quer que ele faça. Mas muitas vezes você tem que parar para refazer o que ele fez, porque não fez como deveria ser feito. E aí vem a paciência, a perseverança, até que esse aprendiz Deus faz tudo perfeito. Ele não precisa de ninguém para ajudá-lo, mas Ele nos escolheu para ser seus. Ele nos escolheu para estar ao lado dele e para ser uma bênção. Ele escolheu para sermos uma bênção como reflexo da sua pessoa.
E o Senhor Jesus, então, ele diz o seguinte: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês, e vocês então vão ser minhas testemunhas, desde Jerusalém até os confins da terra. E o trabalho que a gente recebeu para fazer, ele é diversificado, porque são muitos os dons espirituais. Cada um de nós temos pelo menos um dom. Nós não temos todos os dons ao mesmo tempo que todos. Pelo menos um. E pode ser que seja até mais de um. Mas todos eles devem levar o nosso testemunho de Cristo para fazer discípulos, para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas. Irmãos, como crentes em Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos dá os dons ou as habilidades para servir e o poder para fazer, sabedoria para realizar. Tudo que nós precisamos fazer é concentrar a nossa vida em seguir a Cristo pela fé. Estarmos atentos ao que Ele vai nos orientar e dirigir. E assim entender qual é o propósito dele para a nossa vida. Qual o nosso dom. Qual a nossa missão. É um privilégio. Um privilégio ser ajudante de Deus sem que Ele o necessite. É um privilégio fazer parte da obra de Deus. É uma alegria muito grande ver o nosso trabalho realizado na edificação do outro. É maravilhoso ver o nome de Deus ser exaltado através das nossas ações, do nosso trabalho. É maravilhoso. Isso deve motivar-nos. Isso deve nos levar a buscar mais intimamente a presença de Deus e a consagrar a nossa vida a Ele. Então o Senhor Jesus disse: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto. Interessante que no serviço público, o que um funcionário mais espera é a nomeação dele no cargo, porque isso traz estabilidade. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: eu nomeei vocês. Nós deveríamos ter um ministério estável, permanente. Como o apóstolo Paulo falou aos Coríntios: sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como poderíamos dizer não para o Senhor Jesus? Não devemos dizer não para Ele. Uma vez que Ele nos chamou, nos nomeou, nos deu a tarefa, o auxiliador, que é o Espírito Santo, com sabedoria, capacitação, poder, nós devemos fazer como o Salmo 100, verso 1 diz: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, nós necessitamos de ser pessoas íntegras naquilo que cremos e naquilo que fazemos, mas íntegras segundo o padrão de Deus em Cristo, íntegras segundo a verdade do Evangelho, que é a palavra de Deus para a nossa vida.
assim nós vamos produzir frutos que demonstrem a obra de Deus na nossa vida, ou através de nós. Porque as pessoas vão sentir o bom cheiro de Cristo através das nossas vidas. As pessoas vão poder ver as mesmas obras de Cristo através de nós. As pessoas vão poder perceber o amor de Deus na nossa vida. Como Deus nos ama e como nós amamos com o amor de Deus uns aos outros. E reproduzimos as boas obras de Cristo na nossa vida. Não devemos dizer não para o Senhor, devemos dizer sim. Quando o profeta Isaías, ele ouviu do desafio sobre quem iria pregar a palavra, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele prontamente aceitou o desafio. Quem irá por nós? Quem irá falar? Isaías diz: eis-me aqui. Agora, uma coisa muito importante em relação ao profeta Isaías é que antes dele ouvir a voz do Senhor, ele primeiro teve uma experiência de santidade com Deus. Deus se revelou a ele. E a respeito daquilo que ele viu da santidade de Deus, está lá no capítulo 6 de Isaías, ele se viu miseravelmente pecador. E ele se viu morrendo por causa dos seus pecados. Ai de mim que estou perecendo. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros e sou um homem de impuros lábios. Mas o Senhor se revelou a ele, santificou a sua vida. E então, com uma experiência de santidade na vida dele, ele pôde ouvir a voz do Senhor. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É claro que para a gente poder ouvir a voz do Senhor, não basta simplesmente ler a Bíblia, que é a palavra dele, né? Nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos crer que ela é a palavra de Deus e que quando nós a ouvimos é Deus quem está falando conosco. E assim abrimos o nosso coração, a nossa vida, para acolher aquilo que Deus nos fala. E acolher aquilo que Deus nos fala significa ter uma vida de obediência por amor a Ele. Ainda no capítulo 15, né, o Senhor Jesus, ele diz assim, que ouvir a Deus e obedecer a Deus é um sinal de amor para com Deus, é um sinal de ser amigo de Deus e é um sinal de permanecer no amor de Deus. E isso traz alegria para a nossa vida. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Irmãos, atender ao chamado de Cristo e servi-lo, além de ser um privilégio, traz para nós grande alegria, grande prazer, já mencionei isso. Porque Deus se alegra conosco. É memorável as palavras do Senhor em relação a Jesus: este é o meu filho amado em quem me alegro.
E é o que devemos também esperar ouvir de Deus a respeito da nossa pessoa. Este é o meu filho, esta é a minha filha. Eu amo e me alegro com ele ou com ela. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Irmãos, nós não podemos ser discípulos de Cristo, ou crentes, ou filhos de Deus, sem a manifestação da obra de Deus através da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: olha, nós não somos salvos por meio de obras, mas Deus preparou as boas obras em Cristo para nossas vidas. E Ele nos deu a sua palavra, as Escrituras Sagradas, toda a Escritura divinamente sagrada ou divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender, ou para ensinar e educar em justiça, para que o homem de Deus, ou o discípulo de Cristo, ou o filho ou a filha de Deus que somos nós, sejamos preparados ou perfeitamente preparados para toda boa obra. Devemos dar frutos na nossa vida. Frutos de amor, frutos de boas obras, fruto de perseverança, fruto de santidade, de justiça. Na verdade, quando a gente pensa no fruto do Espírito Santo, alegria, paz, amor, bondade, benignidade, temperança, fidelidade. O Senhor Jesus nos escolheu para darmos fruto. E fruto que permanece. Nós não podemos servir a dois senhores, nós servimos ao único Senhor, que é Jesus Cristo. Nosso coração não pode estar dividido entre o nosso ego e a fidelidade à palavra de Deus. Nossa vida não pode estar dividida entre o reino dos céus e esse mundo que vivemos. Nós devemos olhar para Jesus e segui-lo como nosso único e suficiente Salvador, demonstrando os frutos da nossa vida. Frutos que permanecem. Hoje nós participamos do velório e as últimas despedidas de um irmão muito querido aqui em Varginha, o irmão Valquir. E ali podemos lembrar o fruto do seu testemunho. Quando eu partir, o que as pessoas vão lembrar de mim? Quando você partir, o que as pessoas vão lembrar de você? A palavra de Deus diz que a memória do justo permanece para sempre. Mas a memória do ímpio desaparece. Então, nossa vida deve ser uma vida íntegra que o que fazemos permanece. E permanece porque é feita em Deus, glorifica Deus e edifica vidas. Edifica a igreja. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte aqui também para a gente: que a vida que você está vivendo é uma vida frutífera aqui. Os seus frutos permanecem porque vocês estão em mim e eu estou em vocês. Vocês então vão poder orar e ser atendidos nas suas orações. Então ele disse: para que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós somos todos muito necessitados, e muito do que nós pedimos a Deus nós não recebemos, porque a nossa vida não está em condições de receber o que pedimos. Nós não estamos levando a sério
a vida espiritual. Nós não estamos nos importando devidamente com a igreja como povo de Cristo, corpo dele. Nós não estamos atentos ao fato de que a nossa vida precisa ser frutífera. Então, no capítulo 15 aqui, de João, Jesus disse o seguinte: olha, eu sou a videira e vocês os ramos. Todo ramo que não dá fruto, eu corto e jogo fora. Vai secar e ser lançado no fogo. Mas todo ramo que dá fruto, eu limpo para dar mais fruto ainda. Estejam em mim e eu estarei em vós. Porque assim como o ramo não pode dar frutos se não estiver ligado na videira, vocês também não vão poder produzir se não estiverem ligados a mim. Agora, eu limpo todo fruto, todo ramo que dá fruto para dar mais fruto. E eu quero dizer para vocês, porque vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Irmãos, necessariamente a palavra de Deus tem que estar na nossa vida como crentes em Jesus Cristo, como discípulos dele. E ela é que orienta a nossa vida neste mundo, seja no campo espiritual, seja no campo terreno. Nós não vivemos para dois mundos, nós vivemos para o céu. Em relação a este mundo, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz o seguinte: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é um privilégio podermos ser lavoura de Deus e cooperadores de Deus. É um privilégio poder trabalhar com Deus. Lembremos disso. O nosso trabalho é segundo a vontade de Cristo, porque o ministério que realizamos é dele, não nosso de forma particular. É interessante quando o profeta Jonas, ele é acordado em meio a uma grande tempestade, uma grande tormenta, o navio está para quebrar, o capitão do navio, mais os marinheiros jogaram a mercadoria ao mar e perguntam para ele: quem é você? De onde você vem? Qual é a sua profissão? Ele diz: eu sou hebreu, eu sou profeta do Deus que criou os céus e a terra. Mas aonde estava a palavra de Deus na vida de Jonas? Ele estava fugindo do dever. Ele estava desobedecendo a Deus. Ele que deveria ser um instrumento de bênção naquele lugar se tornou um problema. Então não é suficiente que você leia a Bíblia se você não a obedecer. Você vai ser um mero ouvinte. Alguém que se olha no espelho e esquece depois como você é. Alguém que não agrada ao Senhor, porque ele disse que aquele que chama ele de Senhor, mas não faz o que ele diz, é como uma pessoa que constrói uma casa sobre areia e ela desaba com o primeiro temporal. É um privilégio, irmãos. E vai ser uma grande alegria no último dia, quando a gente chegar lá, como servos de Cristo, ouvir ele dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito agora eu te colocarei. Entra, pois, no gozo do teu Senhor. Mas vai ser dramático para aqueles que não serviram, não deram frutos, ou seja, não viveram o Evangelho. Irmãos, não dar fruto é não viver o Evangelho, não viver a palavra. Vocês acham que pode ter um crente dessa natureza? Não ter a palavra no coração, não viver o Evangelho? Bom, religiosamente nós podemos ter muitos,
Mas no reino de Cristo não pode ter, não pode acontecer. Porque ao servo inútil, ao servo preguiçoso, ao servo que escondeu o seu talento, o servo que não serviu, a ordem do Senhor foi essa: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que tanta gente tem incerteza e dúvidas quanto à sua salvação? Está faltando comunhão e intimidade com Deus, está faltando a palavra no coração e frutificar pela vivência do Evangelho. Porque o fato de eu andar com Cristo me coloca na seguinte situação: eu sei em quem eu creio, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque eu agora não vivo eu mesmo, mas a vida que eu estou vivendo é a vida administrada por Cristo. Ele é a minha vida. Ele é o meu Senhor. Então é um privilégio, e dizer que nós não fazemos nada porque não sabemos o que fazer não é uma boa justificativa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele concede os dons como ele quer todos os que são discípulos de Cristo, a todos os membros do corpo que são crentes em Jesus Cristo. Então, se há alguém que ainda não sabe o que fazer, ore ao Senhor, pergunte a Ele sobre o seu dom, observe a realidade ao seu entorno, como você pode servir, como você pode ser útil, até que Deus confirme isso na sua vida. De repente você está vendo uma tarefa e se entrega na realização dela e vê, não é isso o meu chamado. Mas de repente você também pode chegar à conclusão: este é o meu chamado. Ou diante dessa situação você vai entender: não, o meu chamado é este e não este. É uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. É uma vida centralizada em Cristo. Mas, sobretudo, a gente não escolhe o que faz, né? Ele nos escolheu para fazer. E, por outro lado, a palavra de Deus diz o seguinte: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E ainda faz uma advertência: porque na sepultura, para onde você vai, você não vai poder fazer nada. Na morte encerra todas as nossas oportunidades de trabalho nessa terra. Por isso Jesus diz: trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Há pessoas à sua volta que precisam da sua ajuda, ajude-as agora. Há pessoas à sua volta que precisam de ouvir o Evangelho e receber Cristo como Salvador, fale a elas agora. Compartilhe com elas o Evangelho de Cristo. Há pessoas à sua volta cheias de incertezas e dúvidas, leves a palavra da verdade, discipule-as para que sejam discípulos de Cristo. Não deixe para depois aquilo que você precisa fazer hoje. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã você poderá não estar mais aqui. E se for para servir alguém, esse alguém também poderá não estar mais aqui. Então lembremos as palavras do Senhor Jesus: não foram vocês que escolheram a mim, eu os escolhi, eu os nomeei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vamos avançar, irmãos. Vamos prosseguir na obra de Deus. Não desanimem. Sejam perseverantes. Sejam resilientes diante dos problemas que vocês possam estar enfrentando.
olhem para Jesus. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos viver por Jesus e vamos vencer com Ele. Vamos produzir os frutos com Ele. Às vezes você não sabe quão impactante está sendo a sua vida na vida de alguém. Você fez somente aquilo que para você é normal, é natural, aquilo que qualquer um faria. E você depois vem ouvir depois: olha, você foi muito importante naquilo que você fez. Você foi um amparo, você foi um sustento. Você impactou. E aí você se pergunta: eu fiz isso? Mas são as oportunidades que a gente não pode perder de fazer a obra de Deus e de ser bênção. Então, que as pessoas neste mundo possam olhar para mim e para você e dizer: este é um cristão, ou seja, este é um homem parecido com Jesus. Ou então dizer para você, irmãzinha: esta é uma mulher parecida com Jesus. Então lembremos que o nosso alvo, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida, é que nós sejamos semelhantes a Ele e estejamos aptos a receber a ressurreição gloriosa do último dia. Que Deus nos abençoe, que a sua paz esteja em nosso coração, mas também que a disposição de trabalhar e servir esteja conosco também pelo Espírito Santo que nos foi dado, para a glória de Jesus Cristo e para a glória do nosso Pai Celestial e a nossa edificação mútua como igreja. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, pelo encorajamento que ela nos traz e também pelo ensino que ela ministra ao nosso coração, para que sejamos constantes e para que sejamos também abundantes na Tua obra e cumpramos a nossa missão. Deus, nosso Pai, dá-nos uma vida frutífera, que nós possamos ver o fruto do nosso trabalho e, sobretudo, para que possamos honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao Senhor como nosso Pai Celestial e o Espírito Santo, nosso Consolador e Guia. Abençoa-nos, guarda-nos para o Senhor Jesus, dá-nos sabedoria e capacitação para fazer a Tua obra, dá-nos alegria de agirmos como um santo privilégio de sermos ajudantes do Senhor, de fazermos a obra junto com o Senhor, e o Senhor, que é paciente para conosco, nos ajude a crescer para fazer tal como o Senhor e não ser algo que entristeça o Espírito Santo. No nome de Jesus eu oro. Amém.